Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora ao estudo da regência nominal, ok? Para melhor compreender o que é a regência nominal, vamos analisar essas palavras. Bom, nominal, relativo a nome, o próprio nome é sugestivo, né? Como assim relativo a nome, Denis? Pessoal, inicialmente, vamos fazer uma divisão de todas as palavras da língua portuguesa? Como assim, Denis? Simples. Todas as palavras da língua portuguesa vão se dividir inicialmente nestas duas grandes categorias, verbos e nomes, certo? O que é um verbo? Em vez de nós entrarmos no conceito de que verbo é aquela palavra que expressa a ação situando-a no tempo e é a única que pode ser conjugada nas 6 pessoas e que possui um sujeito, em vez de entrarmos neste conceito que não nos interessa, conceitos dificilmente nos interessarão, tá? Vamos fazer o seguinte: como só existem essas duas grandes divisões, vamos aplicar um conceito filosófico, né, lá do raciocínio lógico também. A negação de um é automaticamente a afirmação de outro. Como assim? Olha bem, se só há divisão dessas duas grandes categorias nesses dois conceitos, logo, a negação de um é a afirmação de outro. Por exemplo, o que é uma mulher? Em vez de eu entrar no conceito específico do que é uma mulher, eu posso, como biologicamente só existem, em princípio, né, essas duas grandes categorias, homem e mulher, o que é uma mulher? Eu posso alegar que é aquilo que não é um homem. O que é um homem? É aquele que não é uma mulher, certo? Então a negação de um é automaticamente a afirmação de outro, e é só disso que nós vamos precisar agora, ok? Então faz o seguinte: regência nominal. Inicialmente vamos dividir, repetindo, todas as classes de palavras nessas duas grandes categorias, os verbos e os nomes. Pessoal, vejam só, nós temos 10 classes gramaticais. À exceção do verbo, o resto é genericamente chamado de nome. Por exemplo, vejam a importância do verbo. Imaginem uma balança como essa aí, tá? De maneira bem rudimentar, em que nós temos de um lado o verbo e de outro todas as 9 classes gramaticais, à exceção dele: artigo, substantivo, adjetivo, pronome, numeral, preposição, conjunção, interjeição e advérbio. Tá? Então olha só, vejam a importância, repito, desta palavra, verbo. Cara, tudo gira em torno dele, beleza? Então aprende a dominá-lo. Dominando, tu vais dominar a língua portuguesa, ok? Então olha só, o que é um verbo? É tudo aquilo que não é um nome. E o que é um nome? É tudo aquilo que não é verbo, certo? Entretanto, dessas 9 classes gramaticais que restam, à exceção do verbo, as que nos interessam são somente 3. O substantivo, o adjetivo e o advérbio. Tá? Então, repito, nós vamos dividir todas as palavras em duas grandes categorias, os verbos e os nomes. O que é verbo? Tudo que não é nome. O que é um nome? Tudo que não é verbo, certo? Entretanto, desses 9 nomes que restam, à exceção do verbo, os que nos interessam aqui são apenas 3, o substantivo, o adjetivo e o advérbio. Beleza? Vamos lá então. Agora já vimos o que é nominal, agora vamos à palavra regência. Regência significa o ato de reger, mandar, comandar. Por exemplo, tu vais ouvir, né, certamente já ouviste falar em orquestra sinfônica ou filarmônica, né? Se cobra, é sinfônica, se não cobra, é filarmônica. A palavra filarmônica vem de filos, gostar, né? Então, a orquestra filarmônica é essa a diferença, aquela que não cobra. A orquestra sinfônica é aquela que cobra, tá? Para se apresentar. Então, tu já deves ter ouvido falar orquestra sinfônica ou filarmônica sob a regência do maestro tal. O que isso significa? Orquestra sinfônica sob a regência do maestro tal, sob o comando do maestro tal, sobre os mandos dele, tá? É uma orquestra que vai obedecer aos comandos do maestro, ok? Regência, então, é o ato de mandar. Linguisticamente falando, é a possibilidade de se usar ou não uma preposição em determinado contexto, tá? Repetindo, regência é o ato de mandar, ok? Mas mandar o quê? Aparecer uma preposição. Então, regência é o ato de mandar aparecer uma preposição. É sinônimo de transitividade. Regência e transitividade, sob essa perspectiva que nos interessa aqui, tá, são a mesma coisa. Se eu te perguntar assim, ó, eu abri a porta, qual é a transitividade deste verbo? Tu vais me dizer VTD. Se eu te perguntar qual é a regência deste verbo? Tu vais me dizer também VTD. Certo? Então, regência é o ato de reger, de mandar. Sabe por que regência significa mandar? Porque vem do verbo reger, que é mandar. E reger veio do latim rex. E em latim, rex nos deu rei, assim como lex nos deu lei. Então, se em latim rex era rei, né, então no português, né, reger é mandar, porque o rei manda. Entenderam a associação etimológica? Vamos lá, continuemos. Também é importante você saber o seguinte:
Se tem aquele que manda, obviamente tem aquele que é mandado. Se tem um comandante, tem um comandado, né? Se tem o presidente, tem o povo. Se tem o sargento, tem o soldado e assim por diante. Então, se em regência nós temos um elemento que manda, obviamente temos aquele elemento que também é comandado, né? Vamos dizer assim. Esse é chamado de termo regido. Então, o termo regente, o que é um termo regente? Linguisticamente falando, o termo regente é aquele que manda. Mas manda o quê? Aparecer a preposição. E o termo regido é aquele que é antecedido de preposição. Por exemplo, nessa frase, eu confio em vocês. Quem confia, confia em. Nota que o verbo confiar manda aparecer a preposição em. Então, o termo regente ali, né, é essa palavra. O termo regido é vocês, porque ela é antecedida da preposição. Então, o termo regente, repito, é aquele que manda aparecer a preposição. O termo regido é aquele que é antecedido da preposição. Na segunda frase, eu tenho confiança em vocês. Notem que o termo regido, ou seja, aquele que manda, o termo regente, aquele que manda aparecer a preposição, é a palavra confiança, né? Quem tem confiança em. O termo regido é a palavra vocês. Na terceira frase é a mesma coisa. A confiança em vocês é fundamental. Ok? Então, olha só, eu confio em vocês, eu tenho confiança em vocês e a confiança em vocês é fundamental. Pessoal, não se esqueçam de uma coisa. Nunca se menosprezem. Nunca se comparem diminuindo-se com o outro. Tá? Nunca se diminua em relação ao outro. Eu confio em vocês, eu tenho confiança em vocês e a confiança em vocês é fundamental. Ok? Só tens de te organizar, te disciplinar e estudar bastante. A única diferença que eu vejo entre vocês e aquele que foi nomeado no último concurso, eu não vi ainda, mas eu acho que o tecido epitelial dele, né, dos glúteos dele, está um pouquinho mais enrugado que o de vocês. Ou seja, ele estudou um pouquinho mais que vocês. Então eu confio em vocês, eu tenho confiança em vocês e a confiança em vocês é fundamental. Mas não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta, como diz aquela letra do Gabriel Pensador. Beleza? Senta a bunda na cadeira e vai estudar, cara. Não é difícil, acredita em ti. Acredita em ti porque eu acredito. E por que eu acredito em ti? Porque eu já vi vários alunos que estavam aí onde vocês estão, com essas mesmas dúvidas que vocês estão, com esse mesmo sentimento de impotência que geralmente vocês têm, e hoje eles estão nomeados, por que vocês não? Então acreditem em vocês. Essas frases não estão aí aleatoriamente, eu coloquei por causa disso. Ok? Toma tenência, seu Cáspia. Senta a bunda na cadeira e vai estudar. Certo? Bora lá, eu confio em vocês. Falta vocês mesmos confiarem em vocês. Ok? Vamos lá então. Então o que é regência verbal? Casos em que o verbo manda aparecer ou não uma preposição. Então olha bem, regência é mandar aparecer uma preposição. Regência verbal é o verbo que manda aparecer a preposição. Regência nominal, caso em que o nome manda aparecer ou não uma preposição. Como assim, Denis? Por exemplo aqui, vamos analisar essa primeira frase. Eu me referi à prova de biologia. E a segunda, o aluno tem direito à prova de biologia. Analisando-as, vocês vão perceber que falta-lhes o acento indicativo de crase. Nas duas. Por quê? Porque quem se refere a, né? E quem tem direito a. Prova é um substantivo feminino, então falta a crase aí. Se eu substituir prova por teste, eu me referi ao teste de biologia. O aluno tem direito ao teste de biologia. Beleza? Então falta-lhes a crase, certo? Vamos analisar um pouquinho mais de perto essas duas frases? Olha bem, eu me referi à prova de biologia. Quem é o termo regente dessa frase? O termo regente é referir-se, não é? Que é um VTI. Quem se refere a alguém. Nota que prova pede substantivo feminino, por isso a crase. Agora, na segunda frase, eu não tenho direito à prova de biologia. Quem tem direito a alguma coisa. Prova é um substantivo feminino que admite o artigo, então por isso a crase. Olha só, na primeira frase eu me referi à prova de biologia, o termo regente é um verbo. Então aquilo ali é um caso de regência verbal, é ele que manda aparecer preposição. Na segunda frase, quem manda aparecer preposição é um nome. Então nós vamos chamar isso aí de um nome transitivo indireto. O que é isso, Denis? Nome transitivo indireto? Nunca ouvi falarem disso. Nunca vi nenhuma gramática. Essa nomenclatura eu já estou estudando há anos e nunca vi. Eu também não. Tá? Eu nunca vi, mas isso é uma coisa que saiu da minha cabeça, mas faz muito sentido. Não sei por que as gramáticas não trazem essa nomenclatura, nome transitivo indireto. Tá? Assim como o que tu aprendeste até agora. Tu aprendeste que o verbo manda aparecer preposição, não é? O verbo que manda aparecer preposição é chamado de VTI. Agora tu vais ampliar o teu campo linguístico. Tu vais aumentar um pouquinho a tua bagagem linguística. Tu vais entender que não somente o verbo manda aparecer preposição. Existem outras classes gramaticais que também mandam aparecer preposição e que não são verbos. E se não são verbos, são um nome. Beleza? Então nota, de novo, na primeira frase eu me referi à prova de biologia. Quem se refere a. O termo regente é o verbo referir-se. Na segunda frase, o aluno tem direito à prova de biologia. Quem tem direito a. Ok? Então isso é que é regência nominal, quando o nome manda aparecer preposição. Ok? Então na primeira frase nós temos um caso de regência verbal, porque é um verbo que manda aparecer preposição.
E na segunda frase nós temos um caso de regência nominal, porque é um nome que manda aparecer uma preposição. Beleza? Mas, Denis, como é que eu sei que direito não é um verbo? Primeiro, não expressa a ideia de ação, embora isso não seja suficiente para classificar algo como verbo, né? Existem alguns substantivos que exprimem a ideia de ação. Por exemplo, a luta, o combate, o resgate, a batalha, certo? A caça, a destruição. Entretanto, o direito não expressa uma ação, mas é um substantivo. Ok? Como é que eu vou confirmar que é um substantivo, Denis? Olha bem, na primeira frase eu me referi à prova de biologia, eu consigo conjugar este verbo. Ontem eu me referi, ontem tu te referiste, ontem ele se referiu. Na segunda frase é impossível conjugar o verbo direito, né? Porque não existe esse verbo. Eu direito, tu direitas, ele direita, não dá, certo? E nota que nessa segunda frase eu consigo colocar um artigo antes de direito. O aluno tem o direito à prova de biologia. O aluno tem um direito à prova de biologia. E direito é o nome daquela liberdade que te assiste, que assiste a uma pessoa, ok? Então nós temos aqui um caso de nome transitivo indireto, e isso tu vais aprender agora, que não somente o verbo possui a particularidade de mandar aparecer preposição. Repito, existem outras palavras que não são verbo, portanto são nomes, cuja peculiaridade é a mesma, mandar aparecer uma preposição, certo? Quando for um verbo, regência verbal, quando for um nome, regência nominal. Agora tu vais aprender o seguinte: o aluno tem direito à prova de biologia, tu viste que nessa frase o termo direito é que manda aparecer uma preposição. E direito é um substantivo, o direito. As vitaminas são úteis à vida. Nota que quem é útil a. Né? Útil é que manda aparecer uma preposição. E esta palavra não é um verbo. Se não é um verbo, é um nome. É um adjetivo, é uma característica das vitaminas. Tá? Então esse aí é um NTI também. Vida é um substantivo feminino, por isso a crase. O delegado ficou próximo à viatura. Pergunta: onde o delegado ficou? Longe da viatura? Perto da viatura? Dentro da viatura? Não, o delegado ficou próximo à viatura. Então esse próximo é um advérbio, você responde a pergunta onde, ok? E um advérbio que manda aparecer preposição também. Então nós temos três tipos de NTI: o substantivo, o adjetivo e o advérbio. Essas três classes gramaticais, por vezes, mandarão exigir uma preposição. É isso que nós vamos estudar agora. É isso que é a tal da regência nominal. Entenderam? Agora, muito importante, eu me referi à prova de biologia. Quem se refere a. Né? Então, a palavra que manda aparecer a preposição, o termo regente, é o verbo referir-se. Qual é a função estática da expressão a prova de biologia? Eu me referi à prova de biologia. É um objeto indireto, não é isso? Quem se refere a. E pergunta: o que é o objeto indireto? Nada mais é que um complemento verbal. Por que complemento verbal? Complementa um verbo. Beleza? Já nessa segunda frase, o aluno tem direito à prova de biologia. O termo regente é a palavra direito. Quem tem direito a alguma coisa. Certo? Muito parecido com o objeto indireto, nós temos o complemento nominal. Como assim, Denis? O que é o complemento nominal? Raciocina comigo. Complemento verbal. Complementa um verbo. Complemento nominal vai complementar um nome. Que tipo de nome? Um nome transitivo indireto. Certo? Tá, Denis, e como é que isso cai em concurso? Isso pode cair assim, ó. Existem algumas questões, daqui a pouco nós vamos ver na prática, tá? Que cobram assim, ó. Em todas as alternativas abaixo, a preposição em destaque está sendo exigida por um verbo, exceto... Ou seja, as alternativas podem ser expressas para vocês como as letras A, B e C, em que nós só temos a preposição e a linha do texto. Deverias voltar ao texto e analisá-lo para ver quem é que manda aparecer aquela preposição. D na letra A, na linha 5, né? Quem é que manda aparecer a preposição por na fictícia, linha 8, e quem é que manda aparecer a preposição para na fictícia, linha 12. Ou então, todas as alternativas podem ser expressas para vocês como as alternativas Dinamarca e Espanha. Ele está se referindo a acordos, ela é diferente dos inseridos, tá? Então pode ser como as letras A, B e C, que tu tens de voltar ao texto, ou a questão pode já te dar a frase. Nota o comando. Em todas as alternativas abaixo, a preposição está sendo exigida por um verbo, exceto, neste caso, nota que na Dinamarca, quem se refere a. A preposição é exigida por um verbo. Na letra E, quem é diferente, de. Diferente é um adjetivo, né? Então, nessa questão fictícia, seria a Espanha a resposta correta, em que a preposição é exigida por um nome e não por um verbo. Ok? Agora nós vamos ver outras questões também. Como é que essa regência nominal pode ser cobrada em concurso, Denis? Olha bem, a forma geral de se cobrar a regência nominal é através da crase. Por exemplo, o aluno tem direito à prova de biologia. Quem tem direito a. Né? Geralmente se cobra através da crase. É rara uma questão de concurso que cobre especificamente a regência nominal. Nós vamos ver agora como ela pode ser cobrada. Essa questão aí foi cobrada numa prova do if charqueadas, alguma coisa assim. Leiamos o comando inicialmente. Em quais trechos a preposição destacada é exigida por um adjetivo?
Então olha só, não adianta como nessa questão aqui, ó, saber se é um verbo ou se é um nome que pede a preposição. Nessa questão aqui tu tens de saber dentro dos nomes qual deles é um adjetivo, o termo regente. Por exemplo, a primeira sentença. Esses conceitos são basicamente inversos aos conceitos da sociedade brasileira. Tudo que é inverso a. A palavra inverso é que manda aparecer preposição, certo? E inverso é um adjetivo, é uma característica dos conceitos. Olha bem, esses conceitos são inversos. Inverso é uma característica dos conceitos. Então a primeira sentença, o elemento regente é um adjetivo, está de acordo com o comando. Então a resposta correta só pode ser Alemanha ou Brasil. A segunda sentença, ficam confusos ao encontrar de volta a hostilidade. Ó, ficam confusos quando? Ficam confusos ao encontrar de volta a hostilidade. Né? Confuso é um adjetivo. Então, número 2 também. Temos um adjetivo que pede a preposição. Certo? Então, a resposta correta é Alemanha. A terceira sentença, o quanto você estudou pode te dar direito a um salário maior. Ó, pode te dar direito a. Né? Direito é um substantivo. E a quarta sentença, não gosto de ir ao médico. Quem vai, vai a. É um verbo. Então, por isso que a resposta correta é Alemanha. Ok? Agora uma outra questão da OCP. A sauna é favorável à atividade física. A expressão destacada exerce função sintática de quê? Objeto indireto, complemento nominal, objeto direto, adjunta nominal ou adjunta adverbial. Numa primeira leitura, nós excluímos diretamente Canadá, né? Porque o objeto direto não é preposicionado, salvo o objeto direto preposicionado que quase não cai em concurso. Beleza? Então a sauna é favorável à atividade física. Nota, quem é favorável a. O elemento regente é um nome, né? Um adjetivo, uma característica da sauna. A sauna é favorável, beleza? É um adjetivo que manda aparecer a preposição a. Então isso é um complemento nominal. Resposta correta, Brasil. Uma outra questão específica é a FAURGS. Da FAURGS, tá? Assinale a locução em que a preposição destacada não é regida por um nome. Olha bem, se não é regida por um nome, tem de ser regida por um verbo. Na letra A, o D, saúde mental. Superou a depressão como problema de saúde mental. Esse D saiu de qual palavra? Olha bem, superou a depressão como problema de saúde mental. A palavra problema que manda aparecer preposição. Se eu quiser construir uma frase só para confirmar, olha bem, o problema dele é diferente do meu. O problema disso, o problema de ela acordar tarde, então a palavra problema manda aparecer a preposição. E problema é um verbo? Eu problema, tu problemas, ele problema? Não, é um substantivo. Superou a depressão como problema de saúde mental. O problema é um substantivo, tá? Então não é a letra A. A letra B, em medos irracionais. Desperdiçamos bilhões de dólares em medos irracionais. Este em saiu de onde? De um verbo ou de um nome? Olha bem, é dólares que pede a preposição em? É bilhões ou é desperdiçamos? É desperdiçamos. Por quê? Porque nós temos um VTDI aí. Quem desperdiça alguma coisa em outra coisa. Vamos criar uma frase? Ele vive desperdiçando seu dinheiro no jogo. Ó, ele vive desperdiçando seu dinheiro, então quem desperdiça alguma coisa. Seu dinheiro, objeto direto. No jogo, objeto indireto. E nessa frase aí, desperdiçamos bilhões de dólares em medos racionais. Quem desperdiça alguma coisa, bilhões de dólares, objeto direto, em outra coisa. Ok? Então é a letra B a resposta correta. Na letra C, adquirir um costume neurótico de desentocar medos irracionais. Alguns alunos pensam que esse D saiu da palavra neurótico, só porque é ela que antecede a preposição. Mas não. Como é que eu vou confirmar que não é a palavra neurótico? Nota que se eu tirar a palavra neurótico da frase, a preposição permanece. Adquirir um costume de desentocar medos irracionais. Então o termo regente aqui é a palavra costume, que é um substantivo. Notem o artigo ali, ó, o costume. Na Dinamarca, de olhar para dentro de si. Ninguém contrai mau hábito de olhar para dentro de si. Esse de saiu de qual palavra? Saiu da palavra hábito, que tem o hábito de. Por exemplo, ela tem o hábito de acordar tarde. Ela tem o hábito de acordar cedo. Ok? Na Espanha, do modo de vida atual. A obsessão consigo não é um efeito colateral do modo de vida atual. Tá? De onde saiu esse D aí, em do modo de vida atual? Geralmente os alunos pensam que é a palavra colateral também, mas tudo que é colateral é colateral. A palavra colateral, em princípio, não pede preposição, mas tudo que é o efeito de. Então a obsessão consigo não é um efeito do modo de vida atual. Notem que se eu tirar a palavra colateral, a preposição de permanece. Tá? Vou criar uma outra frase com a palavra efeito. O efeito do remédio demorou a passar. Beleza? Então a resposta correta aqui é Brasil. Certo? A questão número 3. Assinale a alternativa que apresenta de forma correta a relação entre preposição ou combinação de preposição e a palavra que existe dentro do texto. O que é isso, Denis? Olha bem, a letra A está me dizendo o seguinte, ó, que a preposição de na combinação da está sendo exigida pela palavra diretamente.
E ali nós temos na linha 1, foi transcrita abaixo, a frase: certos prazeres dependem diretamente da geografia e do clima. Será que esse D aí, no da, né, da geografia e do clima, será que esse D veio de diretamente? Tá? Olha bem, quem depende diretamente de. Parece que sim, né? Vamos confirmar? Vamos extrair a palavra diretamente da frase para ver o que acontece? Certos prazeres dependem da geografia e do clima. Nota que a palavra diretamente foi extraída da frase e a preposição de permaneceu. Isso prova que não é ela o termo regente. Então esse de aí saiu de qual palavra? Do verbo depender. É um objeto indireto, então não é a letra A. A letra B. Será que esse com saiu do contrastando? Um simples e despretensioso café assume o sentido transcendental quando sorvido bem quente, contrastando firme e resoluto com a baixa temperatura do ambiente. Será que esse com aí saiu do contrastando? Olha bem, tudo contrasta com. Essa é a resposta correta. Saiu sim. Notem que aquele firme e resoluto é um adjunto adverbial de modo. Como o café contrasta? Firme e resoluto. Deveria vir entre vírgulas, mas não colocar justamente para complicar, né? Porque se colocássemos ali as vírgulas, ficaria acho que um pouquinho mais evidente, né? Que o com saiu do contrastando. Alguns alunos pensam que é a letra C a resposta correta. Mas não me afasta da ideia de que geografia é mais ou menos como horóscopo. Por quê? Porque a letra C diz o seguinte, ó, que o D na linha 10 está sendo exigido pela regência do verbo afastar. Quem se afasta D. Mas, Denis, por que não é a Canadá? Eu achei que fosse. Ó, não me afasta da ideia de que geografia é mais ou menos como horóscopo. Que não se afasta D. Perfeito, teria tudo para ser esse D do afastar. Entretanto, o afastar não pede esse D. Quem pede esse D é a palavra ideia. Quem tem ideia de. Eu não tenho ideia disso. A ideia dela é muito boa. Beleza? Mas, Denis, como assim? Quem se afasta de. Ok, eu concordo contigo. Quem se afasta de. Só que a preposição de do afastar está ali, ó, em azul. Olha bem, não me afasto da ideia. Que ideia? A ideia de que geografia é mais ou menos como horóscopo. Entenderam? Outros alunos pensam que a resposta correta é Dinamarca. Que o ao veio da palavra sol. Leiam comigo a linha 22. Que significa expor-se ao sol, para aproveitar o calorzinho agradável. Mas, Denis, olha bem, não veio do sol? Cara, olha só, o ao é composto por a mais o. O veio da palavra sol. Este a aí veio do expor-se. Quem se expõe a. Entenderam? Então a preposição não saiu do expor-se. Saiu do... A preposição, aliás, não saiu da palavra sol. Saiu do verbo expor-se. O que saiu da palavra sol. Então alguns alunos confundem isso, tá? Outros também pensam que a letra E é a resposta correta. Tão vigorosa é a presença diferencial do inverno entre nós. Será que esse D aí, no do, né, veio do diferencial? Nota que se eu tirar o diferencial da frase, a preposição permanece. Tão vigorosa é a presença do inverno entre nós. Ó, a presença é de alguma coisa. Então esse D saiu da palavra presença. Por isso que a resposta correta é Brasil. Beleza? Questão número 4. Assinale a alternativa em que a preposição ou combinação de preposição mais artigo, sublinhada, é exigida no texto por um verbo. Olha bem, será que esse dá aí, esse de, né, na combinação da veio de um verbo? Leiam comigo a linha 11. Com certeza, isso não passa de uma degeneração biológica que indica a deturpação da ordem natural e moral. Esse de saiu de onde? Da palavra deturpação. Indica a deturpação da ordem. Tá? E deturpação não é um verbo, é um substantivo. Beleza? É um substantivo que expressa ação. Tome cuidado com isso, tá? Existem alguns substantivos que expressam ação. A deturpação é o ato de deturpar, mas não é um verbo. Olhem, notem o artigo antes ali, ó, que indica a deturpação. Tá? Será que a letra B é a resposta correta, Denis? Será que esse pelo aí, né, pelo maravilhoso, veio de um verbo? O comando pede em que a preposição sublinhada é exigida por um verbo. Será que é esse aí? A lista é extensa e revela tanto gosto pelo maravilhoso. Ó, esse pelo saiu de um verbo, saiu da palavra gosto. Ó, o gosto por alguma coisa. Eu tenho gosto por livros, beleza? E gosto aqui não é gosto, tá? É gosto. Olha o artigo antes ali, ó. É um nome, então não é essa a resposta correta. Será que é esse D aqui? Tinha uma mania de deslocar a atenção da ciência para a religião. Quem tem mania de. Nota que o termo regente é a palavra mania. Por exemplo, a mania dela é acordar-se cedo. Ok? A resposta correta é Dinamarca. Por quê? Acompanhe comigo. Será que esse no veio de um verbo? Os pensadores da época teimavam, insistente e reiteradamente, no pensamento egoísta. Então nota que esse no veio do verbo teimar. Como assim, Denis? Se eu tirar o adjunto adverbial insistente e reiteradamente, eu vou aproximar o verbo da sua preposição. Os pensadores da época teimavam no pensamento egoísta. Ele vive teimando nisso. Quem teima em ou teima com. Neste caso é o verbo que manda aparecer. Tá? Para confirmar a letra E. Isso sintetiza
o fascínio que temos por suas histórias, já que precisamos negar nossa semelhança com eles. Precisamos negar nossa semelhança com alguém. Então é a palavra semelhança que manda aparecer a preposição com. E semelhança aqui é um substantivo. Tá? Então a resposta correta aqui realmente é Dinamarca. A questão 5 é bem interessante. Entretanto, os alunos costumam errar por desatenção. Tá? Eles ficam distraídos e erram a questão. Acompanha comigo. Ela não é tão difícil não, só que tem de ler com olhos de ler, como eu digo. A primeira sentença. A substituição de se incorporou por se integrou não acarretaria nenhuma outra alteração na frase. Não há como fugir dele. O estresse já se incorporou ao cotidiano da maioria das pessoas. Nota, quem se incorpora a alguém. Quem se integra a. Então isso não acarreta nenhuma outra alteração na frase. Nota que o comando não fala sobre que tipo de alteração. Se é alteração semântica, se é alteração sintática. Tá? Mas o estresse já se incorporou ao cotidiano, já se integrou ao cotidiano, não muda nada. Dá na cabeça dá-lhe, é a mesma coisa. Então a primeira sentença está correta. A substituição de se incorporou por se integrou não acarreta nenhuma outra alteração na frase? Não altera em nada. A preposição continua e o sentido é o mesmo. A segunda sentença, a substituição de deu ordem por exigiu acarretaria uma outra alteração na frase? Leamos a linha 11. Se hoje estamos aqui, é porque o cérebro de nossos antepassados deu ordem para que fosse descarregada na corrente sanguínea uma considerável carga de hormônios. Olha bem, deu ordem para. Então essa expressão, a palavra ordem, pede a preposição para. Deu ordem para que fosse descarregada na corrente sanguínea uma considerável carga de hormônios. Quem dá ordem para alguém. Por exemplo, a ordem para o aluno foi dada pelo sargento. Então nota que a palavra ordem, nesse caso, pede a preposição para. Tá? Se nós substituímos deu ordem, toda essa expressão por exigiu, nós teríamos o seguinte, se hoje estamos aqui é porque o cérebro de nossos antepassados exigiu que fosse descarregada na corrente sanguínea uma considerável carga de hormônios. Nota que a preposição tem de sumir, né? Porque quem exige alguma coisa. Eu troquei um NTI, ordem, por um VTD. Então essa aqui, a substituição de deu ordem por exigiu acarretaria uma outra alteração na frase? Sim, acarretaria, o comando está prevendo. Está correto também o número 2. A número 3. A substituição de tendemos por temos tendência não acarretaria nenhuma outra alteração na frase. O problema dessa história são os resquícios que carregamos desse funcionamento. Tendemos a reagir aos agentes estressores. Olha bem, tendemos a reagir aos agentes estressores. Temos tendência a reagir aos agentes estressores. Se eu substituir temos por temos tendência, isso não acarretaria nenhuma outra alteração na frase? Não. Quem tende, tende a. E quem tem tendência a. Assim, a resposta correta é Dinamarca. Apenas 2 e 3. Certo? Voltemos aqui. A substituição de se incorporou por se integrou não acarretaria nenhuma outra alteração na frase? Não acarretaria. Não é. Eu errei aqui. Não é Dinamarca, tá? É Espanha. 1, 2 e 3. Ok? Depois eu faço a correção. A resposta correta é 1, 2 e 3. Beleza? Dei uma retornada ali, depois a gente discute em aula qualquer dúvida. Certo? A número 6. A presença da preposição em do esquema grego, na linha 10, é uma exigência sintática justificada pela regência da palavra sistema. Na questão anterior eu critiquei que os alunos erravam por distração e eu me distraí e acabei errando. Claro, né? Eu estava ali em 2 vídeos, em 2 slides, né? Tinha que ficar indo e voltando por isso. Mas é Espanha, tá? A número 6. Então, a presença da preposição em do esquema grego é uma exigência sintática justificada pela regência da palavra sistema. Olha o fragmento. Do esquema grego montado em colaboração com 7 países, faz parte do sistema de navegação por satélite da Agência Espacial Europeia. Eu quero saber o seguinte, aquela preposição do ali, se é da palavra sistema, é isso que ela está perguntando. Tá? Muitos alunos marcam sim. Por quê? Porque o sistema dê alguma coisa. Só que a preposição que a palavra sistema pede é essa aqui, o sistema de navegação por satélite. Ok? Está ali a preposição de. Não é aquele lá do esquema grego. Não é aquela preposição. Uma dica para vocês é reescrever o período. Tá? Aquele de ali não saiu da palavra sistema. A preposição que pede a palavra sistema é o de, que já está ali marcado em vermelho. Reescrevendo a frase, sugiro sempre que vocês coloquem as frases na ordem direta. Tá? O que é a ordem direta? Primeiro identifica o verbo, depois o seu sujeito, e depois os complementos, objeto direto e indireto, se houver, e por fim o adjunto adverbial, se houver. A ordem natural é essa, primeiro o sujeito, depois o verbo, depois os complementos e por fim o adjunto adverbial. Isso aí nós vamos estudar melhor lá em pontuação, tá? Então olha bem, quem faz parte de. Uma sugestão para ti, ao colocar a frase na ordem direta fica evidente
Acompanhe comigo a leitura. O sistema de navegação por satélite da Agência Espacial Europeia faz parte do esquema grego. Olha bem, quem faz parte de. Tá certo essa aí. Aliás, está errada. Tá? Não é a palavra sistema que pede, é a palavra parte. Ok? Faz parte do esquema grego. Então tudo que faz parte de. Gabarito, então, questão errada. A questão 7, muito interessante, difícil, exigente, mas não é assim tão difícil. Acompanha comigo a explicação. Na linha 32, o uso da crase em as doenças e a escassez indica que tais complementos são regidos por relação, do mesmo modo que trabalho. Caraca, velho! O aluno se deparar com essa questão e geralmente cola as placas. Mas acompanha comigo, olha bem. Eu vou traduzi-la da seguinte forma. Vamos fazer o seguinte. Vamos reescrevê-la para que vocês entendam, tá? Em vez de o uso da crase indica que tais complementos são regidos por relação, vamos imaginar o seguinte. Ó. Na linha 32, o uso da preposição em das maçãs e da laranja indica que tais complementos são regidos por gostar, do mesmo modo que pêssego. Acompanha comigo ali a linha 32. Eu gosto do pêssego, das maçãs e da laranja. Olha bem, essa preposição de, antes de pêssego, antes de maçãs e antes de laranja, indica que tais complementos são regidos pelo verbo gostar? Olha, fazendo o esquema, olha como ficaria. Eu gosto do pêssego, das maçãs e das laranjas. E da laranja, tá? Em outras palavras, essa questão está me perguntando o seguinte, ó. O uso da preposição antes de pêssego, antes de maçãs e antes de laranja me diz que esses são complementos verbais do verbo gostar? Ou seja, é tudo objeto indireto do verbo gostar? Sim, é tudo objeto indireto do verbo gostar, é tudo complemento verbal. Entenderam a questão? Acompanha comigo essa reescritura. Na linha 32, o uso da preposição em das maçãs e da laranja indica que tais complementos, tais objetos indiretos, né, são regidos por gostar, ou seja, aquela preposição é exigida por gostar, do mesmo modo que pêssego. Sim, olha o esquema ali. Ó. Eu gosto do pêssego, das maçãs, da laranja. Nota que quem gosta, gosta de. Sim, é tudo objeto indireto do verbo gostar, ok? Quem me diz isso é a preposição, ela me reafirma isso, ok? Agora voltemos à questão. Na linha 32, o uso da crase em as doenças e a escassez indica que tais complementos são regidos por relação, do mesmo modo que trabalho. Olha a linha 32 ali comigo. Ó. Em relação ao trabalho alienado, as doenças e a escassez. Ela está perguntando se essas três palavras são regidas por relação. Nota que tudo é em relação a. É tudo complemento nominal de relação. Então está correta essa questão. Entenderam? Olha bem, em relação ao trabalho, em relação às doenças, em relação à escassez. O uso da preposição a, da crase, né, antes de doenças e antes de escassez, indica que tais complementos são regidos por relação, ou seja, estão complementando o termo relação, assim como o trabalho. Beleza? É uma questão que inicialmente era difícil, mas dominando a técnica de identificação de VTD, VTI, NTI, né, o aluno consegue acertar, mas é uma questão com grau 9, grau 10 de dificuldade. Beleza? É isso aí, pessoal. Forte abraço e até a próxima.